Salve Maria, sou o missionário São Roberto, mais um vídeo aqui em defesa da fé mariana, né? Essa é a nossa missão. Os caras distorcem, nos perseguem, nós temos que mostrar para nós, esse vídeo é para católicos, que a mentira protestante é muito sedutora e enganosa. A verdade será conhecida pela igreja, Efésios 3:10. João 8:32, conhecereis a verdade vos libertará. Como vamos conhecer a verdade? Efésios 3:10, a divina universidade da sabedoria será conhecida pela igreja. Que igreja? Coluna sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3:15. Que igreja é essa? Efésios 5:25. Marido, marido, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Que Jesus teve irmãos. O que aconteceu com os irmãos? Vamos provar na Bíblia que Jesus ele é o único irmão. Não, o único filho de Maria. E os irmãos de Jesus são os apóstolos, são os discípulos e parentesco próximo da cultura da época. Primo, tio, era totalmente esse respaldo. Primo, terceiro grau, segundo grau, etc. Ele pergunta o seguinte, né? O que aconteceu com os irmãos de Jesus? Queria saber se Jesus teve irmãos. E se teve, o que aconteceu com eles na época e onde provavelmente estão as descendências deles? Professor, a Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Esses irmãos são de Maria e José? Esses irmãos são só de José? Como é que é? E qual foi a descendência dele? A Bíblia nos dá algum relato sobre isso? A Bíblia nos dá algumas informações a respeito. Vou encontrar aqui um texto bíblico para nós. Primeiramente, Mateus capítulo 12. Vou ler a partir do verso 46 assim. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Então, realmente, Jesus teve irmãos. Agora, o que aconteceu com eles? A Bíblia não nos dá detalhes, mas a Bíblia nos menciona que depois da ascensão de Cristo, eles permaneceram aqui na terra, comungando com Deus, porque eles vieram depois a crer em Jesus Cristo. Então, em Atos 1:14 diz assim: todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Vamos por etapa, né? Ele citou Mateus 12. Olha só. Como os caras, eles pegam versículo fora do contexto para tentar provar os seus argumentos, os seus fundamentos. Mateus 12, aqui ó, 12, 46, ó. Ou Marcos 3 ou Lucas 8, né, se preferir. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e os seus irmãos e a esperava do lado de fora. A ocasião que lhe falava. Disse-lhe tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Olha só, ele citou o Mateus 12:46. Esqueceu os 47, o 48 e o 49. E os 50. Quem são esses irmãos? Que acompanhavam Maria. Os parentes próximos, primos, primas, ou discípulos, discípula do Senhor Jesus Cristo. As discípulas, as irmãs. Certo? Olha só, disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando com os dedos, com a mão, para os seus discípulos, ó. Olha só, cara. Acrescentou, eis aqui minha mãe, meus irmãos, todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão e minha irmã, minha mãe. Quem faz a vontade. Quem fez mais a vontade? Quem estava seguindo o Senhor Jesus Cristo ali? Os discípulos.
As discípulas, recém-convertida. No momento nenhum fala, os irmãos está aí de Jesus, do casamento com José, etc. Não. São os irmãos da fé. Olha só que interessante. Você pega aqui em Romanos 8. Olha só. Romanos 8. 19, ó. 29, ó. Os que eles distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem de seus filhos, a fim de que este seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Cristo, ele é o primogênito de Nossa Senhora, o Filho único, o Filho unigênito de Deus. Certo? O Verbo se fez carne, João 1,14, no ventre de Maria. É o Filho unigênito, o Filho único, o único Filho. E vai ter vários irmãos semelhantes à sua imagem. Quem são esses irmãos? 1 Coríntios 1, 11, 1 e 2, Paulo fala, seja meus imitadores como sou imitador de Cristo. Ali todo mundo de Coríntios imitava Paulo. Olha só, esses irmãos são as verdadeiras imitação de Cristo. Olha só que interessante. Fala que Cristo, ele é o Filho único primogênito entre uma multidão de irmãos. Certo? Como entender e distorcer essa bagunça protestante? Você pega aqui, Lucas 4:19, 4:16, ó. Dirigiram-se a Nazaré, onde se havia criado. Então as pessoas nem conheciam Jesus Cristo. Olha só, conhecia. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro dos profetas Isaías. Desenrolando o livro, escolheu a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os cativos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr-lhe em liberdade aos cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quanto estavam na sinagoga tinha os olhos fixos nele. E começou a dizer: hoje se cumpriu esse oráculo que vos acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se admirava das palavras de graça que procedia da sua boca. E dizia: não é este o filho de José? Olha só, cara. Filho único. Para os homens, Jesus era o filho de José. Mas no mundo espiritual, Jesus, e para os mais próximos, é o filho de Deus. Olha só. Ele estava ali onde? No seu costume. Na sua pátria. Todos ali conheciam ele. E sabia que ele era o único filho de José. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Não tem, pastores. Você pega em João 6,42. Me mostra na Bíblia os irmãos sanguíneo de Jesus com Jesus, irmão de Jesus, do casamento com José e Maria. Me mostra na Bíblia a sua genealogia dos irmãos de Jesus. Se você pegar em Mateus 1 ali, você vê a genealogia de José. Não tem. Encerra em José. Ou Lucas 3, se você preferir, do 22 em diante. 6,42, ó. Ele perguntava: porventura não é ele, ou Jesus, o filho de José, cujo pai e a mãe conhecemos? Como pois dizer ele desceu do céu? Olha só que interessante. Agora você pega em Lucas 2, 17, 14, a profecia era eis com a virgem conspira dar à luz. Em Mateus 1, 23 ali, essa virgem deu à luz, que é Maria, o Emanuel, o filho único, o filho primogênito, o verbo se fez carne no ventre de Nossa Senhora. Você pega aqui em Lucas 2, 46, ó. 3 dias depois, acharam-no no templo, sentado no meio dos doutores. Ouviram ou interrogaram?
todos os dias, ouviram, todos os que ouviam estavam maravilhados da sabedoria e de sua resposta. Quando ele viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe: meu filho, que nós fizeste? Eis que teu pai, eu, andamos à tua procura, cheio de aflição. Cadê? Eu, teu pai e os seus irmãos. Quer dizer o quê? Jesus, ele é o filho único de Maria. Aos homens, filho de José. Não tem, cara. Respondeu ele: por que me procurais? Não sabeis que eu devo ocupar-me da casa de meu pai? Ele, porém, não compreenderam o que ele lhe disseram. Em seguida, desceram com ele de Nazaré. Ele era submisso à sua mãe. Guardava todas essas coisas no seu coração. É só que interessante. Mas Maria teve irmãos e irmãs. Abre em 1 Coríntios 15, 5. Então, se for pegar essa visão adventista, visão protestante, Maria deu à luz mais de 500 irmãos? Ô, louco! Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 5. Apareceu a Cefa, em seguida aos 12. Depois apareceu, olha só, primeiro apareceu a quem? A Cefa. Por quê? Para dar a chave a Cefa. Depois aos 12. E depois apareceu mais de 500 irmãos, de uma vez, quais a maior parte ainda vive, e alguns já são mortos. Ó. Mais de 500 irmãos. São filhos de Maria com José? São irmãos de Jesus sanguíneo? Lembra lá em Mateus 12? 12:46, se eu não me engano. Que Jesus falava ainda a multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e a esperava do lado de fora. Ó. Quem são esses irmãos? Quem são essas irmãs? São esses 500 irmãos. Alguns estão mortos e alguns ainda vivem. A maioria vive, como diz Paulo. O que Cristo fala para Maria Madalena ali quando ele se... ali na ressurreição, Maria Madalena vai visitar o Senhor, porque Maria Madalena, Cristo fala para Maria Madalena assim, vai e fala, meus irmãos. Olha só, você pega aqui em João, deixa eu ver se é isso mesmo. João 17, ó, 20, 17. Disse Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos, dizei-lhe, subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Quem são esses irmãos? Você pega em Marcos 16. Olha só. Ele falava, o anjo, né? Falou, não tenha medo. Buscai Jesus de Nazaré, que foi crucificado, ele ressuscitou. Já não está aqui. Eis o lugar onde depositaram. Mas ide dizer aos seus discípulos, a Pedro, ó, que ele procede na Galileia. Ó. O Evangelho de São João diz que são os irmãos. Aqui, os discípulos. Agora você pega em Mateus 28. Olha só. 28. 5. Mas o anjo disse, mulher, não temas, sem que procurar Jesus, que foi crucificado, não está aqui, ressuscitou. Como disse, vinde e vede o lugar em que ele ressuscitou, repousou. Ide depressa dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Ele vos procede na Galileia, lá haveis de rever, eu vos disse. Então a Bíblia não deixa brecha nenhuma. Agora você pega em João, olha só, quem são esses discípulos? Quem são esses irmãos? João 20, versículo 17. Disse Jesus, não me retenhas, porque ainda não subi ao meu Pai, mas vai aos meus irmãos. Dizei que subo para o meu Pai
e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Agora só, quem são esses irmãos aqui? Em Atos, ele usou esse versículo também, Atos Apóstolo, 13, 1:13. Tendo ele entrado no cenáculo, ao quarto de cima, onde costumava permanecer, era ele, Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, Filofeu, Simão, Zelador, Judas Iscariote, Judas, irmão de Tiago, e todos eles perseveravam unanimemente nas orações, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. Não fala irmãos, filho de Maria, irmão deles, parente próximo, discípulos, discípulas. Quem são esses irmãos? Quem são esses irmãos? Vamos pegar aqui, ó. Quem ouve a palavra, Mateus 12:46. Aqui, ó. Quem são esses irmãos? Aqui, ó. 1 Coríntios 15:5. Apareceu mais de 500 irmãos. Alguns, a maioria, alguns vivem, alguns já morreram. E quem são esses irmãos? Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, os parentes próximos que se converteram, que acreditaram em Jesus Cristo, e etc. Então, não tem brecha nenhuma, cara. O protestante tenta, essa invenção deles, colocar coisas que não tem na Escritura. Mostra onde Maria teve filhos e filhas. Mostra onde que Maria teve intimidade conjugal com José. Não tem, cara, brecha nenhuma. A Bíblia não deixa brecha nenhuma, nenhum versículo para se tratar que Maria teve outros filhos. Cristo, ele é o único. Lucas 2:7. E deu à luz seu filho primogênito, e envolvendo em faixa, reclinou num presépio, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Jesus Cristo ali aos 12 anos ali no templo, interrogando ali os doutores. Maria e José procurando desesperadamente Jesus. Filho, eu e teu pai estamos desesperados te procurando. Cadê os irmãos? Cadê as irmãs? Jesus aos 12 anos. Simples, pastor. Vai encher linguiça. Está surgindo uma classe de protestante da classe baixa, tá ligado? É assim que tem que falar, que não tem respeito nenhum pela Escritura, que não tem amor pela Escritura. Eles estão defendendo sua empresa, seus grandes negócios. Você vê esses Lucas Manzoli, Fábio Pablo, Rodrigo Mocelin, Rodrigo Silva, você vê esses caras, cara, é o mesmo pensamento, a mesma ideologia. Ah, Maria teve filho, Maria... Irmão, a verdade será conhecida pela igreja. Toda essa dúvida, todo esse rancho, essa distorção, a igreja já mostrou que ela é a sustentável da verdade. Ela é o baluarte da verdade. E Maria orava junto e ora, intercede por essa igreja. Maria orava quando essa igreja se tornou pública. E Maria ora até hoje, porque ela é mãe da igreja. João 19, o discípulo amado levou ela para sua casa. Aí, a partir dessa hora, desse momento, ela tornou mãe da igreja, mãe dos apóstolos, mãe da cabeça da igreja. Nós somos irmãos de Jesus na fé. Interessante. Salve Maria, sou missionário, São Roberto.